Mano, o episódio de hoje tá incrível, Absolute Cinema. Se você gosta de anime assim como eu, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos aqui no canal. Se inscreve aí na moralzinha. Agora sem enrolação, bora pro recap. O episódio começa com o nosso querido Lobo Mal aparecendo. Ele surge do nada, mas a SF Zul já sabia que ela ia aparecer ali. Sunraku lembra que a última vez ele apanhou feio pro nosso lobinho, então ele acha que o motivo era ser nível muito baixo na época. Então a líder da Azul manda seus membros para o ataque, tanques na frente e magos atrás. Psyker Zero pergunta a Sunraku o que eles vão fazer. A líder então responde para eles ficarem quietinhos e só assistindo. Então a bagaceira começa. Os tanques ficam alinhados formando uma barreira na frente do lobão. Nosso prota pensa que essa é uma composição ruim, pois não tinha um DPS para causar dano em Laika-On. Na batalha, Laika-On arremessa o primeiro tanque para longe e os outros ficam se borrando de medo. Vendo a batalha, Sunraku começa a entender a estratégia de Animalia. Os tanques atraem os ataques do boss e impedem que ele se movimente. Então os debuffers conseguem acertar os ataques. Eles lançam uma série de ataques e conseguem acertar as duas patas de Laika-On. Então o lobão fica emputecido com isso e rasga a magia só com uma mordida. Todo mundo fica se borrando de medo com tamanha força de Laika-On. A líder pede para que não fiquem com medo e ataquem novamente. Dessa vez o ataque funciona perfeitamente. Nosso prota fica abismado com essa estratégia da Azul. E explica a ele que eles usam essa estratégia para pegar dragões. Voltando à batalha, a líder da Azul se prepara para lançar uma maldição especial que só funciona quando ela segura a varinha do capeta. Ela invoca duas mãos de capiroto gigante para segurar o boss. Então revela que essa magia deixa qualquer inimigo imóvel por 1 minuto. O objetivo de Animalia era apenas desbloquear o cenário único igual a Sunraku. Pensilgon informou a ela que o jeito de fazer isso era acertar 100 ou mais ataques críticos em Laika-On. Sunraku fala que ela não mentiu, porém deixou de lado muitas informações importantes. Voltando à batalha, o nosso lobinho tinha um truque na manga. Quando todo mundo achava que ela foi capturada fácil, Laika-On invoca seus Jutsu clones das sombras e deixa todo mundo de queixo caído. Com uma mordida, o clone arremessa a líder da guild para cima como se fosse nada, e logo após a engole. O clone das sombras então começa a devastar toda a equipe da SF Zul, e eles não conseguem nem ver de onde está vindo os ataques. Sunraku então percebe que da primeira vez que lutou contra o boss, foi assim que ela o destruiu. Então a verdadeira Laika-On se liberta e finaliza o último player da guild de pé. Psyker Zero pergunta a Sunraku se eles vão lutar e invoca sua espada. Porém Sunraku pensa se iniciar uma batalha naquele momento, o rei irá conseguir muitas informações do boss, e aquelas informações de um monstro único no jogo poderia desequilibrar as forças da aliança. Então nosso prota pensa em sabotar aquela batalha e morrer de propósito para o boss. Com o pé atrás, pensa que aquele seria um péssimo comportamento para um gamer. O rei então lembra da primeira vez que viu o nosso prota. Ele estava indo buscar um joguinho e lembra de como ele parecia feliz naquela ocasião. Então ela o lembra que estava ali apenas para se divertir e não ligava se ia derrotar ou não o monstro único. Sunraku se desculpa e agradece a Rei por acordar ele. Então numa cena muito foda, juntas se preparam para a batalha. Sunraku saca suas duas adagas e junto a Rei corre em direção ao boss. A luta já começou frenética e Sunraku fala que não dá para esquecer dos ataques de Laika-On. Rei fica impressionada como Sunraku detém os ataques do boss com uma arma leve. Ela não quer ficar de fora da luta e parte para cima do lobão usando seu ataque, mas não causa nenhum arranhão e é arremessado para longe com uma só patada. Sunraku fala que vai distrair o boss e pede para Rei atacar com toda a sua força. Laika-On usa os Jutsu clones das sombras em Sunraku, porém o nosso prota é bastante veloz e já sabe como o ataque funciona. O clone só pode realizar ações simples, usando as sombras de objetos grandes ao redor, porém tem um ataque que não tem como prever. Quando as nuvens cobrem a lua, tudo fica em escuridão e não tem como prever esse ataque. Rei percebe que Sunraku não pode ficar desviando de muitos ataques seguidos do boss e realiza seu ataque especial, Apocalipse. Sunraku fica abismado porque esse ataque realmente funciona e causa um belo dano crítico. Após esse ataque, o boss ataca Rei, porém também ataca Sunraku com seu clone. Sunraku percebe o ataque vindo de trás. Ele acha que é apenas o clone, então ele não precisa desviar uma segunda vez. Porém, dessa vez não era o clone, era a verdadeira Laika-On, que desfere um segundo ataque em Sunraku. Sunraku usa o inventário para escapar, mas por pouco. Ele fica surpreso pelo boss esconder que possa viajar nas sombras, assim como o clone.
Sunraku fala pra Rei que desde a luta contra SF-Zoom, a Laika-On está enganando eles. Ela sabe o que eles falam e usou isso para ficar um passo à frente, ao esconder que podia viajar nas sombras. A luta continua e Sunraku usa sua técnica secreta Espelho Minguante. Uma miragem fica em seu lugar para enganar o boss. Porém o Prota fala que isso não vai durar por muito tempo e precisam bolar um plano muito rápido. Rei fala que tem uma carta na manga. O motivo dela ter recebido o título de Attack Holder é porque ela tem a habilidade de ataque com o maior poder instantâneo do jogo. Sunraku fica de queixo caído com essa informação. Porém, Rei informa que as condições para esse ataque são muito complicadas e que é quase impossível fazê-las contra a Laika-On, mas com a ajuda do nosso Prota, ela acredita que irá conseguir. A luta continua e Sunraku invoca sua arma dupla de cristal de escorpião e vai ao encontro de Laika-On. Ele desvia do ataque dela e insanamente acerta um golpe especial bem na cara do lobão, e fica enfurecida e dispara uma série de ataques contra o nosso Prota. Ele está se mantendo firme e segurando o boss como pode, porque Rei informou que para ativar o seu ataque, ele precisa acertar as habilidades Apocalipse e Catástrofe 5 vezes cada uma. Sunraku acerta mais um crítico em Laika-On. Rei o alerta sobre a luz da lua e que o ataque especial do boss estava vindo com a escuridão. Sunraku já analisou os padrões do boss e percebeu que tem um som fraco no momento em que Laika-On cria seu clone. Porém, na hora do ataque, Sunraku não consegue desviar e depende do inventário novamente. Então nosso Prota se queixa de não ter vindo preparado, porque entrou na luta por acaso. Enquanto Sunraku está no inventário, Rei continua a luta e segue apanhando para o lobão. Nosso Prota retorna e usa novamente sua habilidade de ilusão. Porém ele volta com um equipamento muito diferente. Um capacete de samurai super foda que ganhou na luta contra o outro boss único. Com esse capacete ele consegue controle sobre um pássaro robô super legal chamado Suzaku. Na moral, é muito foda esse pássaro. Rei fala que joga Shangri-La há mais de um ano e nunca tinha visto isso. Ela vira para o boss e acerta mais um ataque catástrofe, contabilizando 3 ataques. Enquanto isso, Sunraku pede uma tarefa especial para Suzaku e ele voa para os céus. Na moral, muito foda esse bicho. Voltando para Rei, ela acerta mais um ataque em Laika-On. Apocalipse dessa vez. Com esses são 4 ataques, 2 de cada transformação. Sunraku dispara em direção a Laika-On com sua arma dupla de cristal. Ele dispara um cristal no boss. Laika-On desvia por pouco e o ataque acerta uma pilastra. O boss corre atrás dele, mas Sunraku havia errado de propósito e atrai Laika-On para uma armadilha. Ele faz o cristal na pilastra ficar gigantesco e acertar em cheio a cara do lobo mau. Fica furioso e continua o atacando sem parar. Rei percebe que a lua está sendo coberta novamente e avisa Sunraku que o ataque especial está vindo. Mas Sunraku não está preocupado com isso, porque a tarefa que deixou para Suzaku era dissipar as nuvens que estavam cobrindo a lua. Isso, nosso Prota consegue ver o clone e desviar do seu ataque, e acerta mais um golpe em cheio em Laika-On. O Rei prepara mais um ataque Apocalipse e acerta mais um crítico no boss. Porém dessa vez, Laika-On revida com tudo e acerta Rei em cheio, quase a matando. Sunraku se desespera e parte para cima de Laika-On, tentando chamar a atenção do boss. Porém Laika-On o ignora e continua atrás da Rei. Ela consegue desviar do primeiro ataque de Laika-On e corre para longe. Sua armadura e sua espada estão pesadas e isso diminui muito sua velocidade. Então Rei pensa que Sunraku nunca correria nessa situação. Prepara para dar mais um ataque direto em Laika-On. Na hora do ataque, seu corpo congela. O boss então invoca seus Jutsu Clones da Sombra atrás de Rei. Então ele a morde arrancando sua cabeça. Aquilo parecia o fim para Rei, mas uma jogadora misteriosa aparece. Ela era da classe ninja e havia usado um jutsu de substituição. E o que Laika-On havia mordido não era Rei, e sim um tronco de árvore. Rei agradece e fica se perguntando quem seria essa ninja misteriosa. Ninja pergunta se ela era o Sr. Sunraku, mas Rei diz que não. Nosso Prota também fica sem entender nada, e Emu cai dos céus do nada em suas costas. Logo após, seu irmão vem junto e explica que a ninja queria muito encontrar com ele, mas ainda estava rolando uma luta por aí, e Laika-On, com bastante raiva, ainda estava em direção a Rei.
tenta acertá-las de todas as formas. Mas no meio da luta, Rei só estava interessado em saber se aquela ninja tinha alguma coisa com o nosso prota. Rei pergunta qual era o envolvimento que os dois tinham. A ninja responde que o nosso prota é alguém que ela admira muito. Lycaon quase acerta Rei, que foi salva novamente pela técnica de substituição da ninja, e o boss continua perseguindo as duas. E nisso, nosso prota está mais preocupado em não saber quem é ela e como ela desbloqueou o cenário único que somente ele havia conseguido. Porém, ele mesmo fala que tipo de pensamento é esse no meio da batalha. Sunraku então grita para a ninja e pede para ela ajudar a Rei, mas Rei fica bastante nervosa com aquilo, mas tenta não demonstrar muito. Lycaon continua a concentrar seus ataques somente em Rei, que continua correndo e desviando deles. Nosso prota fala para Emu que precisa chamar a atenção do boss e pede para ela atirar suas correntes mágicas. Emu acerta o boss e prende a pata dele. Lycaon se liberta facilmente, mas era tempo bastante para Sunraku tentar outro ataque especial, mas não surte efeito nenhum, e o boss ignora Sunraku e continua focando sua fúria em Rei. A ninja fala para o prota que aquela habilidade que ele usou a faz lembrar de uma outra habilidade dele em um outro jogo, Berserk Online Bastion. Então Sunraku pergunta se ela jogava bugado. Ela responde que jogou uma vez com ele e o nome do seu avatar era Dragonfly. Ele se lembra dela e fica meio nervoso com isso, dizendo que ela parece ser complicada. Então Rei, que estava correndo, muda de forma e acerta mais um ataque catástrofe em Lycaon. Mais uma vez a arremessa para longe em direção às sombras. O boss invoca seu clone para finalizá-lo. E a ninja mais uma vez salva o dia com sua técnica especial. Mas dessa vez ela avisa que para usar essa habilidade precisa de um item especial chamado Tronco de Substituição. Havia acabado de usar o último. K1 arremessa uma pilastra em direção a ela, e o irmão de Emu a salva cortando a pilastra em pedacinhos com sua katana. Sem a substituição, Sunraku tenta pensar uma estratégia para chamar a atenção do boss. Ele lembra que nesse jogo o efeito de sangue dos monstros vivos é representado por polígonos, mas durante a batalha ele não havia visto nenhuma vez em Lycaon, mesmo com todos os ataques acertados até agora. Pede a Emu que use uma magia de mana contra Lycaon. Emu acerta de raspão. Sunraku explica que essa magia tem um efeito fraco contra monstros normais, porém contra monstros criados por magia ou fantasmas, o efeito é muito poderoso e causa muito dano. Então eles descobrem que Lycaon é tipo fantasma e consegue enfim chamar a atenção do boss, deixando Emu se borrando de medo. Sunraku percebe que usar Emu para chamar a atenção de Lycaon era muito perigoso. Os NPCs quando morrem não conseguem retornar como jogadores normais, então ele não pode se salvar indo para o inventário, porque Emu ficaria sozinha. Logo nessa hora, o sistema mostra uma mensagem para Sunraku. O nível de combustível de Suzaku estava acabando. Ele então ordena a Suzaku que desça e economize um pouco de energia. Enquanto Lycaon corria atrás dele, Rei aproveita para acertar mais um ataque no boss, que imediatamente volta a focá-la. Sunraku pede a Emu que use novamente as correntes mágicas para prender a pata dela, assim abrindo uma brecha para Rei acertar mais um ataque. Lycaon salta para trás muito puta da vida e Rei fala que as condições para o super ataque especial dela foram cumpridas. Ela começa a se preparar e carregar o seu ataque. Sunraku fala para manter Rei em segurança a todo custo, porque o ataque especial dela tem um tempo muito longo de ativação. Muito obrigado por assistir até aqui, galera. Deixe os comentários aqui com sugestões e deixa o like para a parte 3, tá bom?